Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcastu. E hoje eu tô aqui com um cara totalmente diferenciado, o cara que é CEO de uma empresa que tem mais de 130 franquias, o Emerson Bezerra, que é do mercado de automação residencial. Emerson, entra na nossa entrada tradicional, começa contando pra gente um pouquinho da tua história de vida, pra gente te conhecer um pouquinho mais. Bom, pessoal, vocês que estão vendo aqui, um prazer estar no Podcastu, né? E meu nome é Emerson Barbosa com Z, então BZ vem daí. E eu comecei minha carreira aos 11 anos de idade vendendo cabides nas ruas, olha que interessante. Saía de porta em porta, batia na casa e eu tinha um cabide cromado, bonitinho, que na época era só cabide de plástico, e eu oferecia esse meu diferencial, que é um cabide bonitinho. Como eu tinha 11 anos, era um menino, mas eu saía bem arrumadinho, eu estudava de manhã, tá? Estudava na escola, almoçava, depois do almoço eu pegava minha sacolinha de cabides e ia batendo de porta em porta ali no bairro. Comecei assim e depois fui trabalhar numa ótica, aprendendo a consertar despertadores, mas eu não tinha muita habilidade, então não deu muito certo. Aí eu acabei tendo uma oportunidade de entrar em um banco para trabalhar num time que chamava Núcleo Administrativo. Esse time ia dar suporte para os diretores do banco na época. Então eu trabalhei lá na Cincinato Braga, em São Paulo, que é a travessa da Avenida Paulista, e lá foi uma grande escola, porque eu tive a oportunidade de aprender muito, fiquei 8 anos lá, e aí naquela época eu comecei a desenvolver site para a internet paralelo ao meu trabalho. Então eu saía do banco, ia para Santa Efigênia, em São Paulo, que é uma rua bem conhecida, e chegava e falava assim, pessoal, escuta, você sabe sobre internet? Você conhece sobre internet? Ninguém sabia. E na época eu tinha acabado de sair a internet e eu falava, isso é o futuro, você tem que ter sua empresa lá. E eu comecei a vender site. Na época eu fazia no front page, não sei nem se vocês conhecem isso, porque é muito front page eu não cheguei a conhecer, não. Aí saiu o Flash depois disso, eu comecei a fazer em Flash, né, algumas coisas, e assim começou. Nesse meio tempo eu fiz um site para uma empresa de automação industrial. Fiquei encantado. E eu falei, cara, isso é o futuro. E aí, depois de um tempo, eu entrei em contato com o dono da empresa que tinha contratado o site. Eu falei assim, eu quero trabalhar com você. Aí ele falou assim, mas quer trabalhar como que? Eu falei, como vendedor. Quero ser vendedor dos seus produtos. Aí ele ficou meio assim. Aí eu lembro que na época ele falou, então, aqui a gente precisa conversar depois. Eu tenho uma viagem agora à noite, ele fazer uma viagem longa. E ele estava em Hortolândia. Eu estava em São Paulo. Resumindo toda a história, eu falei, eu te encontro hoje aí. Falei lá com o meu chefe, ele falou, não, pode ir, eu já ia trabalhar de carro nessa época, né, já estava como analista de informações gerenciais, que era a minha função, tinha uma vaga ali no banco, eles gostavam de mim, deram uma vaga para pôr o carro. Fui para lá, falei com ele, comecei a trabalhar como vendedor, fiquei 20 anos nessa empresa, de vendedor fui para CEO, e hoje na Wise Home, o dono dessa empresa é um dos meus sócios, né. Então, a história resumida é isso. E no meio desse caminho, eu também atuei como professor, né, da pós-graduação da FGV por uns 5 anos. Aí, nesse processo todo, eu entrei para a faculdade com 29 anos, fui estudar depois que eu já conhecia bastante coisa, depois eu fiz meu MBA, depois fui estudar nos Estados Unidos. Então, assim, uma vida muito doida, né, sempre lotado de compromisso, fazendo muita coisa. E hoje eu olho para trás e eu fico feliz, porque hoje eu acho que eu colho muito dos frutos do que eu plantei, né, lá atrás, né. O que você acha, assim, na tua cabeça, que fez você começar a vender cabide, cara, com 11 anos? Por que essa decisão, assim, tão novinho? Foi a minha irmã, porque eu tenho 4 irmãos, eu sou o mais novinho. Hoje eu tenho 48, minha irmã mais velha tem 6.0, mas tá lindona, tá bonitona, tá gatona. E minha irmã, não a mais velha, a outra irmã minha, a Eliana, na época ela trouxe a ideia, ela falou, por que você não pega esses cabides, sai para vender, para ajudar o pai e a mãe, né? Ela já era casada e tal. E aí eu topei a ideia. Eu falei, tá bom, para ajudar, vamos ajudar, né? Venho de uma família humilde, meu pai era motorista, né, da prefeitura, né? E minha mãe era monitora de escola, então eu consegui estudar numa escola boa porque eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Mas era uma família bastante humilde e tal, e aí eu entrei nessa, né, com o objetivo de ajudar, né? Óbvio, eu não sabia nada sobre finanças, sobre guardar a grana que eu vendia, mas vendi, né? E foi um bom começo. Pô, eu acho isso incrível. Eu acho que o trabalho de vendedor vai criando uma estrutura
mental de você conseguir resistir às rejeições, né? E como que foi o surgimento da Wise Home, cara? Da onde surgiu a ideia, quando... Na Wise foi assim, ó. Em 2017, eu estava, né, atuando na Sensor, que é a empresa do nosso sócio, e ele tinha feito uma automação na casa dele, investiu um valor alto. Ele precisava fazer uma automação específica em um determinado ponto da casa, e a empresa falou que não dava para fazer. Aí ele falou com o Eric McDonald, que é nosso sócio hoje na Wise, é o criador da tecnologia. E o Eric, que a gente chama de Keco, falou assim, não, cara, dá para fazer. Bolou um protótipo lá, e aí o José Carlos, né, que a gente chama de JC, né, JC, Keco e BZ, né, os três patetas. Aí ele trouxe para mim a ideia, falou, BZ, cara, eu acho que a ideia é boa. Falei, vamos marcar uma conversa. Aí a gente sentou para conversar, e eu falei assim, cara, eu topo a ideia, mas a gente tem que ser sócios, porque vai dar muito trabalho construir tudo isso, né? Chegamos num consenso, e aí a gente já se inscreveu, o Keco já tinha se inscrito, na verdade, no Desafio Brasileiro de Internet das Coisas. Aí eu lembro que foi muito engraçado, a gente teve essa conversa, por exemplo, hoje, aí afinamos, tá bom, vamos fazer. Aí ele falou assim, e tem o Desafio Brasileiro para competir, é uma competição de 3 meses. Falei, legal, eu vou com você então, que vai ser lá em São Paulo e tal. Aí ele falou, tá. Falei, quando que começa? Ele, amanhã. Eu falei, amanhã, cara? Você tá de brincadeira, né? Porque eu tava cheio de compromisso e tal. Mas aí o JC já olhou e falou, cara, eu não consigo ir. Então eu falei, não, deixa que eu vou. E foi assim. Aí acabamos vencendo o Desafio Brasileiro, né, de Internet das Coisas, e isso acabou abrindo outras portas, né? E aí a gente foi seguindo. Que incrível. Pularam de paraquedas mesmo em cima do projeto. Total, cara. De 2017 até agora, parece que não paramos de correr ainda. E não vai parar tão cedo. Eu acho que não para tão cedo. Acho que a gente que tem essa sede de empreender, de fazer algo, de tomar frente de algo, a gente não para nunca. Eu não consigo me ver parando totalmente. Eu não consigo me ver reduzindo daqui a uns bons anos ainda, né? Ainda faltam pelo menos 50 anos aí, para começar a reduzir o ritmo. Mas parar total, na minha cabeça, não é nenhuma coisa saudável, parece. Pelo ritmo que veio, parar totalmente, acho que dá colapso. Acho que a gente colapsa. Trabalhar faz bem, né? Eu faz gosto, bem. né? Eu também. Eu acho assim, a gente, no dia a dia, por mais que às vezes é estressante, que é normal, né? Isso faz parte do processo, mas te deixa vivo, né? E eu acho que quem empreende entende bem isso, né? É aquela sensação de você estar vivo, né? Porque assim, você tem que correr atrás de vendas, você tem que correr para colocar dinheiro no caixa, você tem que correr para melhorar produto, ou seja, a todo momento o empreendedor ele está buscando melhorar em algo, né? E isso não faz a gente se acomodar nunca, né? Porque você não pode se acomodar, né? Você tem que sempre se aprimorar. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa busca é incansável. Essa busca eu vejo como incansável. E como que vocês foram mantendo o que vocês já tinham com a Wise Home entrando na vida de vocês? Como é que era? Vocês estavam trabalhando já? Vocês estavam em outros lugares? Mas como é que ela foi entrando na vida de vocês e tomando mais proporção? Foi uma loucura, cara. Na época eu estava na Sensor, eu estava dando aula, aí entrou a Wise Home e a gente começou a conciliar, assim, trabalha até o horário que você precisar trabalhar. Só que aí chega um ponto que a exaustão vai tomando conta, né? Aí eu me lembro que minha esposa pegou e falou assim, você tem que escolher alguma coisa para parar, porque senão você vai ficar doido, né? E aí, nesse processo todo, eu parei de dar aula, né? Aí eu fiquei só com a Sensor e a Wise Home, e aí chegou um ponto que começou a ficar mais difícil ainda, porque a Wise Home começou a crescer, e eu tive que tomar uma decisão, né? E a Sensor eu adorava trabalhar lá, né? Eu via a Sensor como se fosse uma pessoa, era muito louco isso. Era uma empresa que para mim ela parecia gente, né? Adorava. Então foi muito difícil para mim o processo de deixar a Sensor, mas eu entendo que era necessário. E aí, a partir de 2021, foi que eu comecei a atuar 100% na Wise Home. Até 2020, eu atuei com a Sensor e a Wise Home. 2021, aí eu tive que abrir mão da Sensor e fiquei só na Wise Home. Entendi. E o que a Wise Home entrega de melhor solução e como que são as soluções que a Wise Home entrega? A Wise Home é uma empresa que muita gente não sabe, mas a gente
desenvolve toda a tecnologia. No mercado hoje, a gente não tem outras empresas que desenvolvem tecnologia. O pessoal, na verdade, usa o que a gente chama de brand label, né? Você compra o produto na China, que é praticamente o mesmo para todo mundo, e coloca a marca da empresa aqui no Brasil que comercializa. E por trás disso existe aí basicamente um protocolo de comunicação que todo mundo usa, que é um protocolo bem antigo e não é seguro. A Wise Home, a gente criou toda a tecnologia e o mais importante, nós criamos um protocolo de comunicação criptografado de ponta a ponta, que venceu o desafio mundial de internet das coisas na Espanha, na cidade de Bilbao. E por que isso é importante? Com o advindo agora da inteligência artificial, que está cada vez mais presente no dia a dia, e vai estar cada vez mais presente, a invasão de hackers a sistemas é algo que cada vez vai ser mais comum. Sim. A gente está aqui no Rio e eu comentei ontem à noite na palestra que eu fiz, que eu vi ali na internet que alguns países da Europa sofreram uma invasão, que eles, na verdade, estavam desconfiando que era um cyberataque. Eu não cheguei a ler depois para ver se realmente foi confirmado ou não, mas ficaram sem energia ali e tal. E isso é uma realidade que vai acontecer cada vez mais. E muita gente não tem essa consciência. Por exemplo, aqueles robozinhos de limpeza, né? Eu também mostrei um vídeo ontem que saiu na TV. Os hackers invadiram e usaram as câmeras do robozinho para poder espionar as pessoas dentro de casa e o microfone do robozinho para fazer xingamentos, por exemplo, né, racistas ali para as pessoas da casa. Então, é um risco você ter na sua casa hoje tecnologia que se conecta com o mundo externo sem segurança. Então, a Wise Home hoje é a única empresa que tem um protocolo de segurança criptografado via blockchain de ponta a ponta. E a gente hoje, né, com esse protocolo, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem possibilidade de licenciar esse protocolo para outras marcas, se a gente quiser. A gente tem o objetivo de, às vezes, só deixar com a própria marca da Wise. Por enquanto, a gente realmente está focado no desenvolvimento do nosso produto, em deixar o produto cada vez mais robusto, né, e, acima de tudo, seguro, porque isso, para a gente, é o ponto mais importante, né? E até onde vocês conseguem automatizar uma casa? Uma franquia de vocês consegue automatizar uma casa? Até onde isso dá para chegar? Quais são as possibilidades dentro da casa mesmo? Para a pessoa poder entender assim, esses equipamentos podem, esses não, dá para fazer tudo, não dá para fazer alguma coisa, até onde dá para ir? Quando a gente pensa em automação, a gente tem dois mundos, né? Você tem um mundo ali do Mercado Livre, de comprar produtos que são baratinhos, você compra uma lâmpada inteligente para colocar no cômodo e tal. E você tem no outro extremo um modelo tradicional, que é a automação cabeada, com estruturas que você tem que ter já na sua casa, todos os conduítes passados, com toda a parte de cabeamento e tal, para depois montar ali uma central de automação, né, na sua casa. A Wise Home entrou com uma solução ali no meio, ou seja, eu tenho uma solução que você não precisa de infraestrutura e é uma solução que a gente consegue facilmente instalar nas casas, porque a gente usa um espaço que toda casa tem. Eu não estou aqui, estou mostrando na minha mão, né? Mas imagina que na minha mão tem aqui uma caixinha 4x2. Dentro dessa caixinha nós colocamos os produtos da Wise Home. Então, é fácil de ser instalado e a gente consegue fazer tudo que uma automação, por exemplo, hoje faz e coisas a mais até. Por exemplo, eu consigo medir o consumo em tempo real de tudo que está conectado na Wise Home. E você consegue entender na sua casa, tudo que está conectado na Wise, quanto que isso está consumindo, né? Fazemos toda a parte de iluminação, dimerização, cenários para você poder ter conforto. A Wise Home trabalha em parceria com a Alexa, então tudo que a gente tem na Wise já tem dentro da Alexa. A gente instala também automação para aparelhos de ar-condicionado, home theater, cascatas de piscina e o que você imaginar. Tem franqueado que até fez sistema de irrigação para uma casa automatizado pela Wise Home. Então é um Lego, né? Isso que é legal, é um Lego. Você consegue montar conforme o seu desejo, né? Por isso que o nosso modelo de venda ele tem que ser feito por franqueados, porque o franqueado recebe todos os treinamentos para poder entregar para o cliente na ponta a solução desenhada da melhor forma possível.
Ah, perfeito. E então não existe a possibilidade da pessoa comprar os produtos para instalação sozinho? Não, senão estaria vendendo muito mais, eu já noto isso. Mas o desafio... o desafio é a instalação de qualidade. Né? O desafio é ter uma instalação de qualidade. Perfeito. Até uma das coisas que a gente já tem pensado, eu recebo muitos leads interessados em curso para aprender a instalar o Wise Home, né? Entendi. Então, é uma das coisas que a gente está pensando de desenvolver algo nessa linha para dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com automação realmente de qualidade, né? E para mim, o que é automação de qualidade é a segurança. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque se ela não é segura, para mim, e assim, olhando o mercado e o mundo que a gente vive daqui para frente, ela vai ser um problema para a pessoa, né? Sim. Então, tendo essa visão da automação segura, o cuidado na instalação ele tem que seguir todos os padrões, né, que a gente realmente coloca. Então, é possível que a gente comece a pensar em algo para democratizar mais o acesso da Wise, tá? Ah, entendo. E falando na franquia que você mencionou, eu queria entender como é que foi no Shark Tank, como que foi a escolha de vocês e como que foi o tamanho do investimento para vocês, naquela realidade daquele momento. Quanto que aqueles 4 milhões investidos em vocês, quanto que aquilo representava, por exemplo, de tempo para vocês? Quanto tempo vocês teriam que esperar para conseguir lucrar esses 4 milhões? Para poder entender também a velocidade que o investidor dá dentro do negócio. Para a gente foi muito importante, né? A gente chegou a investir um capital próprio através de um dos sócios, né? Que é o JC, ele colocou ali um investimento inicial para a gente poder fazer o protótipo, para poder fazer realmente o início ali da operação. Mas a ida para o Shark Tank, para nós, ela foi importante sem dúvida nenhuma, trouxe bastante visibilidade para a marca, através da visão ali, né, do nosso investidor, foi criado o modelo de franquia, porque foi uma percepção que o investidor teve, né, da criação do modelo de franquia, que a gente não pensava nisso no início. E sem dúvida, né, toda empresa precisa de recurso financeiro para poder, né, se desenvolver e crescer. Então, foi extremamente importante. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, acelerou muito o negócio, né? E o que eu vejo é que no Brasil, a gente tem muita gente boa. Por exemplo, enquanto a gente está gravando esse podcast, está rolando ali um evento, né, no Rio Centro, que é o Web Summit, né, Rio. A gente está participando, inclusive. Eu estou indo para lá depois do podcast, porque a gente tem uma participação para fazer agora da Wise Home lá agora à tarde. Mas dá para ver quanta gente boa a gente tem no Brasil e que se a gente realmente conseguir desenvolver essa visão, né, aqui dentro, de investir nas próprias empresas de tecnologia que a gente tem no Brasil, poxa, a gente só se fortalece, né, como nação e também fortalece aí boas ideias, boas empresas e bons empreendedores, né, que é o que de fato acaba gerando oportunidade de trabalho, de emprego e crescimento para o próprio país, né. Exatamente. Assim, e o investidor franqueado, ele investe quanto e como que é o payback dele? Como que está funcionando a média hoje? O investimento ele é feito conforme o potencial da cidade. Então, a gente tem um estudo lá. Nesse estudo, a gente tem de dados oficiais qual que é o potencial de cada cidade. Então, conforme o potencial da cidade, a gente tem o investimento. Mas só para você ter uma referência aí, né? Esse investimento ele gira aí até o valor máximo de R$150 mil aproximadamente. Mas dependendo do tamanho da cidade, esse investimento ele é menor, tá? Entendi. Então é dos 150 mil aí para baixo. E a gente tem uma estrutura para o franqueado muito bacana, tá? Eu fui professor, né? Então eu gosto de ensinar. Eu gosto de simplificar conteúdos, simplificar informações. Então eu criei lá atrás uma área de sucesso do franqueado. Esse é o nome que eu dei, área de sucesso do franqueado. E lá eu criei 8 grupos de informações. Então, desde manuais, desde informações de pré-venda, venda, pós-venda, informação técnica. A gente também tem um grupo de suporte humanizado, né, para poder atender o pessoal. E a gente hoje na Wise tem assistentes já de inteligência artificial que dão esse apoio 24 horas por dia para o pessoal que entra em contato com a Wise Home. Tem muita coisa bacana já rodando, né? E a nossa sede nova, inclusive, está linda. Você já está convidado quando você for para São Paulo. Muito obrigado. Vai ser um prazer te receber na sede da Wise, você vai gostar muito.
E vai ser uma honra ter vocês lá, visitando a gente lá. Pô, obrigado pelo convite, cara. Com certeza eu vou lá. Vai sim, você vai ser bem recebido. E assim, eu queria entender também um pouco desse lado educacional que você falou. Vocês estão se planejando para abrir cursos de treinamentos a mais para vocês conseguirem crescer o número de franqueados ou de profissionais prontos para fazer as instalações? Isso é uma discussão interessante e tivemos ontem à noite com um dono de provedor de internet, né? Uhum. Ele estava comentando realmente do interesse dele em atuar no segmento de automação com uma solução top de linha, né? Sim. Mas ele estava dizendo da dificuldade que é, às vezes, você ter acesso realmente a esse tipo de solução. Uhum. A gente tem na internet bastante coisa relacionada a treinamentos, a gente tem influencers falando sobre isso, mas tudo relacionado aos produtos que a gente compra aí, né, no Mercado Livre, produtos que, de novo, eles não têm protocolo de segurança, são produtos muito simples, tá? Então, a preocupação da Wise sempre é oferecer, como eu já falei, algo seguro. Então, tem muita gente que quer ter essa informação hoje e não tem, porque o único jeito de ter acesso ao Wise Home é sendo um franqueado. Mas eu tenho começado a pensar na possibilidade de criar, sim, uma frente da Wise Home que permita, né, um curso para que instaladores, eletricistas, prestadores de serviço tenham acesso a isso, para que depois eu vincule esses profissionais aos próprios franqueados da Wise Home, para eles trabalharem em conjunto com os nossos franqueados. Então, é uma coisa que realmente eu tenho pensado. Seria um treinamento digital para fornecer mais profissionais para os franqueados. Exatamente, essa é a minha ideia. Perfeito. Fortalecer ainda mais o franqueado, né? Uhum. Franqueado que acredita na Wise, que aposta na Wise, né? A gente quer realmente fazer sempre o nosso melhor por ele, para que o nosso franqueado cresça e que a rede, né, da Wise Home fique cada vez mais forte, né? Assim, e para já ir chegando aos encerramentos, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer o tempo que você teve hoje, que você teve também na Decorpolis aqui de Cachoeiras, que você foi lá, deu sua palestra, achei incrível a tua história de vida, não conhecia tão a fundo, eu acho incrível ver essa jornada, saber agora também que você começou com 11 anos de idade, eu com 11 anos de idade eu vendia bijuteria e ajudava minha mãe a entregar panfleto da Natura, aí eu acho incrível ver também que outras pessoas já estão realizando coisas e feitos assim gigantes. Deve ser uma loucura gerenciar e tocar mais de 130 franqueados. Imagino também. E assim, que conselho que você daria mostrando um pouco do que você aprendeu nesses anos? Não desista. Não desista. Não desista. Esse é o principal conselho que eu dou. Uhum. Porque muita gente, quando vai empreender, acha que é fácil e às vezes se encanta pela possibilidade de não ter chefe e de ter tempo livre. Empreender não tem nada a ver com isso. Empreender, na verdade, o seu tempo acaba sendo mais tomado do que antes. Claro, você tem mais liberdade, mas você não tem menos trabalho. Você tem, na verdade, muito mais trabalho, principalmente no início, né? Então, o grande conselho é não desista. Muita gente não alcança o seu objetivo, não é porque a pessoa não é boa, é porque a pessoa desiste. Quantas pessoas eu vejo que são muito melhores, né, do que eu, por exemplo, e poderiam ter desenvolvido algo muito melhor do que eu? Conheço várias. Mas por que não fizeram? Porque desistiram. Então, se eu estou hoje trilhando o meu caminho, é porque eu não desisti, é porque as pessoas que estão próximas de mim também não desistiram. E eu acho que se a gente desenvolve esse tipo de pensamento, né, na nossa cabeça, a gente muda a nossa realidade. E mudando a nossa realidade, a gente cria, né, uma onda positiva e benéfica para todo mundo que está à nossa volta. Então, eu sou daquele tipo que você não tem que reclamar, você tem que estar com um sorriso no rosto o tempo todo, e você tem que entender que cada dia é uma oportunidade para você virar o jogo, independente dos problemas que você tem. Se a gente vai com esse tipo de pensamento, a gente constrói as coisas, né? O que não dá é para querer construir na empolgação, e aí no primeiro desafio a pessoa já, tá difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e tal, e já joga a toalha. O segredo é não desistir, é seguir em frente mesmo. Perfeito, perfeito. Eu queria também entender um pouco dos passos da Wise Home fora do Brasil, que vocês estão dando. O que vocês estão se planejando para fazer além dos limites
nacionais aqui? Nosso foco agora é a Wise Home Américas, abrir a nossa operação nos Estados Unidos e ter ali uma base de fabricação dos produtos da Wise Home nos Estados Unidos, made in USA, para começar já a atuar no mercado americano, né? Como o nosso protocolo de comunicação de internet ele foi homologado pela IANA, que é a agência, né, mundial que fica nos Estados Unidos, mas que faz a homologação dos protocolos de comunicação com a internet, isso para a gente foi super importante e uma porta muito boa para a gente abrir a nossa operação lá. Inclusive no Web Summit a gente conversou com bastante gente e com empresas, né, que estão interessadas nisso. Então, a gente tem bastante gente querendo ser parceiro da Wise Home nesse tipo de operação, para a gente ir para os Estados Unidos e começar ali o nosso primeiro passo internacional, né? E aí, o próximo passo seria a expansão, por exemplo, para a Europa, e aí a gente, com isso, começa a criar uma presença mais global. Desde o início, a gente pensou num produto que fosse global, tá? A gente não pensa pequeno, a gente pensa grande mesmo. É aquela história que é melhor você mirar a lua e acertar as estrelas, né? Então, mas isso não é por questão de ganância, não é isso. É questão de entender que a gente tem um produto que ele pode gerar muitas possibilidades de trabalho para muita gente e ele pode melhorar a vida de muita gente através de uma experiência agradável na sua casa, confortável e, acima de tudo, segura. Isso é o ponto que mais pega dentro da filosofia da Wise Home. Perfeito. Perfeito mesmo. Eu tô, cara, extasiado de ter um empreendedor que nem você aqui. Muito feliz. Obrigado mesmo pela participação, pelo tempo. E quem quiser comprar o Wise Home, compra onde? Em Cachoeiras? Em Cachoeiras, compra com a Carla, lá na Decor Colors aqui de Cachoeira. A Carla é a nossa franqueada oficial da Wise Home aqui em Cachoeiras. Então pode procurá-la, né, na verdade, ela dá um super atendimento, a equipe toda lá, o Pierre, né, a gente tem lá o Pierre, tem o Alexandre, tem a Carla, pode procurar esse time, que esse time é show de bola. Perfeito, cara, obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Agradeço. Foi um grande prazer. Deixar uma lembrancinha pra você. Opa! Quando você tomar um cafezinho, obrigado. Você lembrar um pouquinho da roça, lembrar um pouquinho do interior. Obrigado um pouquinho mesmo. Do interior do Rio, uma canequinha que nem essa aí. Privilégio estar aqui. E te pedir, cara, um autógrafo. Olha! O nosso quadro de autógrafos aqui. Fique à vontade. Que bacana. Escolher um espaço, escolher um canto, um centro. Fique à vontade para escolher onde você quiser. Qualquer lugar, né? Deixa um autógrafo pra gente. Assim. Emerson. Pronto, ó. Emerson BZ, autografado aqui. Muito obrigado, Emerson. Obrigado. Sucesso ao Podcachu e a todas as iniciativas da V3. Obrigado, cara. Tamo junto. De verdade, tamo junto. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um Podcachu com provavelmente o maior empresário que já veio aqui até o momento, sócio fundador da Wise Home. Um cara que tem mais de 130 franquias, que faz a gestão de dezenas de colaboradores e está aqui para contar um pouquinho da experiência dele. Então, se você gostou de conteúdos como esse, quer continuar assistindo vídeos como esse, deixa sua curtida, se inscreve no canal, que isso motiva a gente e mostra que você está gostando desse conteúdo. Muito obrigado pela participação, obrigado por assistir. Deixe sua dúvida aqui, que a gente também encaminha para o BZ. Valeu, muito obrigado e até a próxima.